Olá, eu sou Ronaldo Júnior, daqui do Semente Cristã, e hoje venho falar com vocês sobre algo que me chama muito a atenção aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 38. Fala sobre alguns homens. A Bíblia se refere a eles como homens dos quais o mundo não era digno. E é curioso porque que eles são chamados assim, pessoas dos quais o mundo não era digno. O que eles fizeram de tão importante para que esse mundo não fosse digno deles? Bom, aqui nesse capítulo de Hebreus, capítulo 11, a Bíblia está falando sobre fé. E o que é a fé, afinal? Bom, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 1. Em outras palavras, a fé é ver aquilo que é invisível, é crer no impossível. A fé é saber já ter recebido aquilo que ainda não está nas suas mãos. Isso é fé. E de fato, sem fé é impossível crer nas Escrituras. Porque a Bíblia não fala somente de coisas materiais desse mundo, não fala somente de coisas naturais. Não, a Bíblia fala de coisas espirituais. A Bíblia fala de um mundo que ainda não chegou, de um tempo que ainda viveremos e de promessas que são para o porvir, não para agora. Portanto, crer nas Escrituras é necessário ter fé. E de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que quer se aproximar de Deus creia que Ele existe e que é o presenteador, o galardoador daqueles que o buscam e daqueles que o amam. E é por isso que a Bíblia se refere a alguns homens e mulheres como pessoas de fé e pessoas que alcançaram favor diante de Deus e um bom testemunho diante dos homens. Quem são essas pessoas? Algumas bem conhecidas, nós sempre ouvimos falar, outras nem tanto. Vamos aqui dar alguns exemplos. Abel foi um exemplo de fé, porque pela fé ele ofereceu uma oferta ao Senhor e o Senhor se agradou da oferta de Abel, diferente de seu irmão Caim. Pela fé, Enoque alcançou favor diante de Deus e andou com Deus, porque Deus se agradou de Enoque e esse nem conheceu a morte, mas foi transladado para o céu. Pela fé, Noé alcançou favor diante de Deus, porque creu na palavra de Deus, que disse que mandaria um dilúvio sobre a terra, e mesmo sendo rotulado como louco na sua época, Noé obedeceu a Deus, construiu a arca e salvou ele e a sua família. Outra pessoa que foi um exemplo de fé foi Abraão. Abraão que creu nas palavras de Deus para que saísse da sua terra e no meio dos seus parentes, para uma terra que ele nem conhecia, mas dele Deus fez muitas nações, porque Abraão creu, e hoje conhecemos Abraão como o pai da fé. Ainda há outros nomes como José que foi reconhecido como um exemplo de fé, pois séculos antes de acontecer a saída do povo do Egito, José já cria nisso e deu instruções ao povo do que deveriam fazer quando saísse do Egito. Da mesma forma, Moisés, um grande exemplo de fé, que não desfrutou dos prazeres do palácio do Egito, mas escolheu obedecer à voz de Deus e foi o libertador do seu povo das mãos de Faraó. Ainda outros nomes, até curiosos, como Raabe, que mesmo tendo sido uma prostituta, agradou a Deus com uma atitude de ter protegido homens de Deus quando estavam espiando a terra prometida. Jefté, Baraque, Gideão, Davi e outros homens que fizeram a diferença nesse mundo. Esses são homens dos quais o mundo não era digno.
e ainda outros ao longo da história que sofreram perseguições, açoites, escassez, fome, tudo pelo nome do Senhor, sem duvidar das promessas. Promessas essas que nem sempre se cumpriram aqui nesse mundo, mas que a própria Bíblia diz que se cumpririam ainda após sua morte, porque são promessas de um mundo vindouro, são promessas de um mundo mais excelente do que esse. Portanto, a fé não se prende nas coisas desse mundo, mas se trata de promessas eternas. É por esses e outros motivos que o mundo não era digno de pessoas como essas. Então, através desses exemplos, que possamos também ser pessoas de fé, pessoas que alcançam favor diante de Deus, pessoas que vivem crendo nas promessas de Deus. Então, confiemos na palavra do Senhor, confiemos na Bíblia, confiemos nas promessas, acreditemos naquilo que ainda não está nas nossas mãos, sabendo que Deus é fiel. Aquele que tem uma fé pequena, como disse Jesus, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, uma semente, é capaz de fazer coisas extraordinárias. Confie naquele que te prometeu, confie no Deus que fez a promessa, que você será uma pessoa que alcançará favor diante de Deus. Que Deus abençoe.